Neil Armstrong afirmou uma vez: acredito que estamos indo para a Lua, pois está na ideia da pessoa enfrentar as dificuldades. É pela ideia de sua profunda alma interna. Somos necessários para fazer essas coisas da mesma forma que o salmão nadou o rio acima. Então o surpreendente quanto o nosso desejo de enfrentar as dificuldades, nós também temos o desejo de registrar o que vimos. Durante nossos períodos anteriores de investigação, por exemplo, a investigação polinésia do Pacífico ou a época dos navios de cruzeiro europeus, registramos nossas revelações por meio de histórias ou palavras compostas ou criações artísticas. No entanto, a investigação do quarto foi notável. Durante todo o nosso esforço para o céu, abordamos a fotografia. Podemos tirar fotos vivas para cada novo limite quebrado e cada novo horizonte. Estas são 10 fotos, as primeiras do tipo, tiradas no território ilimitado do quarto e sobre ele. 10. A primeira imagem tirada do espaço em outubro de 1946, 15 anos antes de as pessoas visitarem o espaço cara a cara e não exatamente um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial. Um grupo de pesquisadores e soldados no Novo México impulsionou um foguete V-2 a 105 km, 65 milhas, no céu. Este foguete foi equipado com uma câmera de 35 mm e tirou uma fotografia a cada segundo e meio. Ela alcançou uma estatura várias vezes maior do que a anterior fotografia mais elevada tirada. No momento em que as fotos do foguete V-2 foram criadas, o que apareceu nelas influenciou habilmente o grupo consciente. Eles estavam felizes, eles estavam pulando como crianças, disse Fred Rulli, um homem inscrito no grupo de recuperação de câmeras. Os pesquisadores simplesmente enlouqueceram. Além do mais, à luz das circunstâncias atuais, as fotografias capturaram uma visão que nenhum ser humano jamais havia observado antes: a Terra vista além de nosso ar, a Terra vista do espaço. Numerosos desses despachos de foguetes foram dirigidos nos anos seguintes, e mais de 1000 imagens da Terra foram registradas do espaço em algum lugar na faixa de 1946 a 1950. Mesmo assim, aquelas fotos tiradas em 1946 sempre seriam nossa primeira vista de fora de casa. 9. A primeira imagem tirada do Sol. O Sol tem sido um aliado constante para o agregado da presença humana, mas sua própria natureza restringiu nossa compreensão dele por um bom tempo da história. As sutilezas do Sol eram frequentemente difíceis de ver porque, de qualquer forma, ver era difícil. Destaques, por exemplo, a coroa e as manchas solares eram normalmente agonizantes para observar a olho nu. De qualquer forma, em 1845, no início da fotografia, 2 físicos franceses captaram a imagem principal do Sol. Louis Fizeau e Leon Foucault gravaram a imagem em uma foto daguerreótipo de 12,7 cm, 5 pol. Apesar do fato de a percepção das manchas solares a olho nu voltar a estar tão adiantada quanto 28 AC, esta fotografia obviamente delineava as manchas solares daquele dia e levava em consideração um registro perpétuo dos ciclos e mudanças do Sol. Na verdade, em 1858, o registro diário do Sol estava sendo mantido por métodos de fotografia. Em algum lugar entre 1858 e 1872, mais de 3.000 fotos do Sol foram capturadas e indexadas por Warren de la Rue no Observatório Kew da Inglaterra. Na verdade, até mesmo um obscurecimento movido a energia solar foi detectado pelo grupo de la Rue na Espanha em 1860. Hoje, você pode tomar cuidado com o Sol em qualquer ponto que quiser por meio do Observatório Solar Dynamics da NASA, que posta sobre fotos ao vivo do Sol capturados por vários métodos e frequências. 8. A primeira imagem tirada da superfície de nossa Lua. Depois de vários empreendimentos bombardeados, a União Soviética prevaleceu no que diz respeito ao manuseio de um ônibus espacial automatizado, Luna 9, em nossa Lua. A arte desembarcou em 3 de fevereiro de 1966, em uma região da Lua chamada Oceanos Procellarum, Oceanos de Tempestades. O Luna 9 utilizou airbags para acalmar sua chegada difícil e foi equipado com uma câmera-torre que impactou o mundo para sempre. Esta câmera foi o momento mais importante em que uma imagem foi assumida do lado de fora de um corpo celestial diferente da Terra. O Luna 9 restringiu a força fornecida exclusivamente por baterias e passou 3 dias após o pouso. No entanto, essa foi uma oportunidade suficiente para receber e enviar uma exibição da Lua.
A imagem primária comunicada foi capturada e distribuída na Inglaterra antes mesmo que a União Soviética pudesse anunciar sua prosperidade. 7. Primeira imagem de auroras e relâmpagos em outro planeta. Duas das maravilhas mais esplêndidas e radiantes do planeta Terra foram capturadas em um corpo celestial alternativo só porque durante o notável sobrevoo de Júpiter realizado pelo foguete Voyager 1 em 5 de março de 1979. A imagem, uma janela granulada de alto contraste, mostra o horizonte curvado de nosso enorme vizinho sendo iluminado pelas auroras inovadoras do próprio planeta. Presas em uma imagem semelhante, que foi uma introdução de 3 momentos e 12 segundos com um ponto focal de borda ampla, estão as erupções brilhantes de luz de relâmpagos em realidade pelas tempestades planas de Júpiter. O voo da Voyager 1 também encontrou os vulcões dinâmicos primários além da Terra, a estrutura do anel de Júpiter e 2 novas luas de Júpiter. Seja como for, essas fotos foram apenas o início de sua divulgação. Explorador 1 passou a visitar Saturno e é o artigo feito mais distante. A partir dessa composição, a especialidade está a aproximadamente 21,9 bilhões de quilômetros, 13,6 bilhões de milhas, de nosso Sol. 6. Primeira imagem de um visitante interestelar de nosso sistema solar. Em 19 de outubro de 2017, um item, inicialmente denominado 1/2017-1, foi identificado pelo telescópio Pan-STARRS-1 na Universidade do Havaí, e este artigo desafiou a definição. Inicialmente, foi delegado um cometa. No entanto, quando nenhuma indicação de ação semelhante a um cometa, por exemplo, nenhuma prova de resíduo, gelo ou água de qualquer tipo, foi observada, ela foi renomeada como uma rocha espacial. Em qualquer caso, isso também não era um bom presságio. O artigo foi estimado para acelerar como nenhuma rocha espacial faria. Além disso, seu brilho se expandiu por um fator de 10 conforme ele girava. Isso acontecia por causa de sua forma, que não era normal para nada em qualquer ponto encontrado em nosso sistema planetário próximo. Era longo e em forma de barril. Que direito! Outras percepções descobriram que este artigo não era de nosso sistema planetário próximo. Foi o primeiro, até agora justo, objeto afirmado a começar fora da área de nosso Sol. Um nome adicional adequado foi dado a ele, Oumuamua, articulado gracioso Moumou, uma expressão havaiana que significa um mensageiro de um lugar remoto aparecendo primeiro. Os cálculos orbitais de Oumuamua propõem que ele fez uma viagem até nós pelo método do que atualmente a estrutura estelar de Vega. No entanto, quando Oumuamua estava naquele local, 300 mil anos atrás, Vega não estava lá. Portanto, seu propósito genuíno de local de nascimento ainda é um enigma. A foto tirada de Oumuamua mostra apenas uma visão minúscula desse hóspede. Ao passar por nós, ele viajou 315 mil quilômetros a cada hora, 196 mil mph, de modo que o telescópio que capturou sua imagem precisava acompanhar seu desenvolvimento. Isso gerou a imagem de uma pequena mancha branca circundada por estrelas que se espalharam pelo desenvolvimento do telescópio. Uma imagem insatisfatória de um viajante excepcionalmente excitante. 5. Primeira imagem de um cometa atingindo um planeta. Shoemaker-Levy 9 foi um cometa encontrado em março de 1993 por Eugene Caroline Shoemaker e David Levy. Esta reunião de rastreadores veteranos tinha encontrado vários cometas diferentes antes deste, no entanto, este cometa Shoemaker-Levy era algo extraordinário. Depois de observar esse corpo divino fofo por alguns meses, ficou evidente que esse era o principal cometa encontrado que não girava em torno do nosso Sol. Em vez disso, ele circulou o planeta Júpiter. Apesar de provavelmente ter estado em círculo ali por um período de tempo considerável, nós o descobrimos no final de sua experiência. Apenas um ano depois, Shoemaker-Levy 9 colidiu com o planeta que circulava. Entre 16 e 22 de julho de 1994, Shoemaker-Levy 9 quebrou em 21 seções específicas que atingiram o exterior de Júpiter. Por volta dessa época, o foguete Galileu estava a caminho de Júpiter e muito longe para assistir à ocasião. Mesmo assim, especialistas espaciais de todo o mundo estavam assistindo. Apesar do fato de que os acidentes ocorreram no lado mais distante de Júpiter, que estava enfrentando incessantemente da Terra, o local do efeito girou em V atualmente. Os cosmologistas tinham a opção de obter uma perspectiva do local do efeito, de vez em quando, apenas um breve período após os acidentes.
Os Mircea monstruoso e monótono remanescente de Shoemaker-Levinov cobriu a curva da superfície de Júpiter, que durou pelo menos um mês antes de ser devorada pelas tempestades cada vez maiores do planeta. 4. Primeira imagem de um exoplaneta. Em geral, percebemos que deve haver planetas fora de nosso sistema planetário próximo. Em nada parecido com as estrelas enormes e radiantes que eles circundam. Em qualquer caso, esses exoplanetas são pequenos e opacos quando examinados. Eles são difíceis de ver, mesmo com telescópios incrivelmente incríveis. Para ver um exoplaneta, precisávamos de algo muito superior. Entre no cluster do Very Large Telescope, VLT, que é composto por 4 telescópios primários de 8,2 metros, 26,9 pés chamados Antu, Coisan, Melipal e Epon, e 4 telescópios assistentes de 1,8 metros de distância, 5,9 pés, que podem funcionar livremente uns com os outros ou como um. De forma autônoma, esses espelhos podem ver a luz 4 bilhões de vezes mais fraca do que o olho natural despojado. No ponto em que a engrenagem funciona como um grupo, os cosmologistas podem ver sutilezas várias vezes mais proeminentes do que imagináveis com cada telescópio individual. Utilizando essa incrível inovação, a imagem principal de um exoplaneta foi capturada. A inovação permitiu esta fotografia de produção histórica, apesar de o exoplaneta estar preparado para ser encontrado porque era realmente enorme. Este exoplaneta, que circunda uma pessoa menor de cor Terra a 230 anos-luz de nós, tem várias vezes o tamanho de Júpiter. Embora diferentes exoplanetas tenham sido descobertos, este foi o primeiro grande o suficiente para ter uma imagem direta. A partir dessa composição, mais de 4.000 exoplanetas foram encontrados. 3. Primeira imagem de um exomuon não nascido. Na chance de os exoplanetas serem difíceis de rastrear, você pode imaginar que é muito difícil ver um exoplaneta. Seja como for, um exomuon durante o tempo gasto na modelagem pode ser essencialmente mais simples. Utilizando o Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, ALMA, os cosmologistas tiveram a opção de capturar a imagem de um anel de lixo ao redor de um planeta. Isso é conhecido como um círculo circumplanetário. Em contraste com os anéis em torno de Saturno, que são gelados em forma de cometas, uma placa circumplanetária é feita de uma fabricação semelhante à do próprio planeta. Círculos comparativos foram vistos ao redor das estrelas. Chamadas de placas circunstelares, elas oferecem ascensão aos planetas. Esta foi a principal placa capturada em torno de um exoplaneta, ou qualquer outro planeta, já que nenhum círculo circunstelar está em nosso grupo planetário próximo. Com o tempo, este círculo se misturará em pelo menos uma lua para acompanhar este novo planeta. 2. Primeira imagem de um buraco negro. As lacunas escuras são maravilhas divinas que chegaram a um status praticamente fantasioso devido à sua natureza secreta e local na sociedade em geral. Esses artigos têm tanta massa e gravidade que é inconcebível que qualquer coisa, incluindo a luz, escape de sua força gravitacional persistente. Capturar a imagem de uma lacuna escura é inimaginável com base no fato de que nenhuma luz, ondas de rádio ou qualquer outra coisa pode escapar de seu horizonte de ocasião. Portanto, é mais exato afirmar que esta é a imagem principal do contorno de uma abertura escura, uma sombra, por assim dizer, de uma lacuna escura em vez do material quente cintilante que está gastando. A captura dessa foto tirou um grupo de telescópios trabalhando o tempo todo. Anteriormente, examinamos o cluster VLT e como seus numerosos telescópios funcionavam como um com o outro. Capturar a imagem do contorno de uma abertura escura adotou uma estratégia essencial semelhante em uma premissa mundial. Um sistema de telescópios chamado Event Horizon Telescope, EHT, recebeu algo para fazer. Numerosos telescópios de todo o planeta foram sincronizados para dar uma olhada em um artigo solitário no espaço. Os dois geralmente inacessíveis um do outro estavam situados no Polo Sul e na Espanha. A abertura do EHT era quase do tamanho da medida da Terra. Ao todo, 8 telescópios de todo o globo foram utilizados para capturar esta imagem de uma lacuna escura supermassiva, 6,5 várias vezes mais enorme que nosso próprio Sol, no ponto focal de um universo a 53 milhões de anos-luz de distância. Primeira imagem de um sobrevivente após uma supernova. As supernovas são as explosões mais impressionantes conhecidas no espaço.
Eles podem liberar uma supernova tão alarmante que uma supernova, mesmo a um nível cosmológico colossal de nós, pode no momento ser tão brilhante a ponto de ser particularmente óbvia durante o Sol. Registrada em 1054, uma dessas supernovas era perceptível durante o dia por quase 30 dias e óbvia ao entardecer por apenas cerca de 2 anos. Em alguns casos, essas explosões ocorrem no final do ciclo de vida de uma estrela. Especialmente fascinante é a supernova de envelope despojado do tipo Ia, que ocorre quando a grande maioria do hidrogênio de uma estrela é removido antes de detonar. A razão para uma supernova de envelope despojado do tipo Ia. Numerosas estrelas existem 2 a 2 ou trigêmeos, diferentes do nosso Sol, que está distante de todos os outros. Nesse quadro, uma estrela pode começar a consumir o hidrogênio de seu cúmplice. Esta foi a situação com a supernova SN 2001 Ruig, que detonou a cerca de 40 milhões de anos-luz de distância, e 40 milhões de anos atrás, no sistema cósmico NGC 7424. Ao longo de um grande número de anos, uma estrela amiga roubou seu cúmplice de sua capa externa de hidrogênio, que é utilizada para canalizar vitalidade do centro para fora. Sem esta casca externa, a estrela ficou frágil e inevitavelmente detonou em uma supernova, que os pesquisadores viram na Terra. 10 anos após a explosão, quando a luz do impacto diminuiu, o telescópio espacial Hubble teve a opção de capturar uma imagem absolutamente diferente de todas as anteriores. A imagem mostrava o vencedor de uma supernova que era a estrela do crime que fez seu cúmplice detonar em qualquer caso.